A minha mensagem, ela não é importante para mim, ela é importante para quem vai me ouvir. Então eu não posso falar do jeito que eu quero, eu preciso falar do jeito que a pessoa precisa ouvir. Porque tem muita gente que sabe muita coisa, mas não consegue compartilhar. E quando compartilha, as pessoas não entendem. Você vai numa palestra onde você começa a usar muito recurso de linguística, de português, de gramática, e tem gente que vai ficar te olhando e falar, o que esse cara quis dizer? Então, dependendo do público, eu não posso usar isso. Eu tenho que ser mais simplista, mais direto, eu tenho que trazer uma mensagem mais diluída. Dependendo do público, você pode sofisticar uma palestra. Agora, o fato de eu sofisticar ou não significa que eu sou melhor ou não, significa que eu estou cuidando do público que está na minha frente. Então, uma mensagem ela só serve quando ela alcança, quando ela é entendida. Então, primeiro de tudo, estuda público, estuda onde você vai, presta atenção com quem você vai falar. Entendi isso, eu vou canalizar minha mensagem para a maioria das pessoas. Eu não sei se eu vou conseguir conectar com todo mundo, mas eu vou me esforçar para conectar com a maioria. Então eu vou usar todos os recursos que eu posso. O primeiro deles é a modulação vocal, é a forma com que eu falo, é os 93 e os 7. Eu vou acertar o que eu falo e vou acertar como eu falo. Então, primeira coisa, público. Eu estudo público. E eu adapto a minha palestra a esse público. Eu adapto a minha apresentação a esse público. Independente se for uma reunião, se for uma reunião para uma pessoa ou para 1000, não importa. Eu vou adaptar o meu conteúdo àquela pessoa. O segundo ponto, eu preciso me conectar com ela. Eu preciso fazer com que ela me entenda. Uma das principais mensagens que eu uso para a minha vida, como uma verdade, eu preciso fazer a pessoa me entender. Ainda que ela me diga não. Elias, você entendeu? Você está com alguma dúvida? Não. Tudo que eu falei fez sentido, fiz. Você quer? Não, agora eu não quero. Tá, então é agora eu não quero. Você quer? Não, nesse momento não. Então é nesse momento não. O não, ele fica temporário. O não não fica definitivo. A partir do momento que eu fiz você entender, o não virou temporário. Eu não criei objeção, eu não criei rejeição, eu não criei uma barreira. Eu criei um caminho que hoje é não, mas amanhã pode ser sim. Por quê? Porque eu me conectei com você, porque eu adaptei o meu discurso a você, porque eu fiz você me entender. Então eu uso técnica de rapport, eu uso 7% alinhado aos 93%, eu coloco a minha mensagem à disposição de você e vou entendendo com a tua reação corporal, com o teu semblante, com o teu olhar, se eu estou conectado ou não, se eu preciso me esforçar mais ou não. Veja, tem uma coisa importantíssima que é o seguinte, eu começo a falar, se eu vejo que a pessoa faz, tá, aquele ponto que eu estou falando já não interessa mais. Entendi. Ou eu continuo a conversa ou eu paro. Diz, tá tudo bem? Você quer que eu continue? Você já entendeu tudo? Tá com alguma dúvida? Porque às vezes o muito falar me atrapalha. O querer dar muito exemplo me prejudica. Eu preciso levar você até o ponto que você determina o tempo. Não, para mim já deu, eu não tenho mais tempo para você. Então então eu vou parar a mensagem aqui, mas eu quero te dizer o seguinte, eu tenho muito mais para te falar. Mas tem tanto valor aquilo que eu tenho para te falar, que como você não tem tempo, eu não vou te falar. Entendi. Você vai deixar o cara com gostinho de... E quero mais. Quero mais. Não, pode continuar. Eu tenho mais 5 minutos. 5 minutos para mim não dá. Porque o que eu tenho é tão importante, vale tanto, que 5 minutos é pouco tempo. Quando você tiver mais tempo, a gente volta a se falar. Boa. Agora, por exemplo, eu hoje, né? Uma pergunta agora para mim que eu acredito que pode ajudar vocês, porque eu quero voltar a fazer, na verdade estou desenhando algumas imersões presenciais e eu não tenho hoje mais medo de falar em público. É uma coisa que às vezes dá um pouquinho de ansiedade um pouquinho antes, mas tipo, eu vou e falo. Eu vou e falo. E é questão de prática. E frio na barriga dá em mim até hoje. Legal. Se colocar 10 pessoas ou 1000, eu tenho frio na barriga do mesmo jeito. Entendi. Então, tipo, é normal. É normal. Acredito normal. que é uma coisa normal do palestrante. E deve ter, viu? A pessoa tem que ter isso aí, porque continua com prazer, aquilo continua mexendo com ela. Entendi. Porque o dia que eu for subir no palco para falar com alguém e não mexer comigo, já não sei se eu estou fazendo bem a mesma coisa. Entendi. Isso é legal. Então, beleza. Então eu vou lá e falo. E eu acredito que eu uso muito o tom professoral. Seria a voz de prata? Sim. Você já me viu falando em público, Sim. você já foi na imersão de copy. Muito boa. E que conselhos você me daria? Você que já me viu falar em público e viu que eu uso mais a voz professoral. Eu passo a minha mensagem, acredito que as pessoas me entendem, eu explico bem. Sim. Mas eu acredito que eu não faço boas modulações vocais. Também. O que você me daria de... O teu conteúdo é tão... E não é porque eu estou na tua frente, não, já te falei isso fora das câmeras. Né? O teu conteúdo é muito top. Então isso é uma vantagem absurda. Então, apesar de ser uma voz professoral, qual é o risco que você corre? A pessoa cansar. Entendi. Então é uma voz que ela fica sempre no mesmo tom e aquilo vai me cansando. E aí eu vai me desconectando. A vantagem que você tem é que é um conteúdo absurdo de bom. Então,
um final de uma frase está conectado ao início de uma outra, eu falo, caramba, eu estou cansado, mas eu preciso prestar atenção. Porque é realmente uma informação que pode me ajudar e ajuda muito. Qual seria o ponto? Você não precisa estudar o conteúdo pelo conteúdo. Aí vai um gatilho forte. Como Presta assim? atenção. Porque o conteúdo você já domina. Eu preciso estudar a plateia. Tá. Então, o meu conteúdo eu já sei, de cor e salteado, e você sabe. Você domina o conteúdo, mas você não domina quem está com você. Eu preciso dominar quem está comigo, porque o conteúdo eu já sei. Então, Como é que eu domino o palco numa apresentação? domina o palco numa apresentação. Conexão com pessoas, você faz bem isso, você olha muito para as pessoas. Eu já vi você descendo de palco para falar quase que diretamente àquela pessoa, independente de ser uma pergunta ou não, eu já vi você fazendo isso. Mas qual é o ponto máximo para você hoje? Um ponto. Se eu tivesse que melhorar, me dá um ponto só. De todos, um. Um é, eu preciso, na minha apresentação, entender qual é a chave principal. É a resposta que a pessoa veio buscar. O que ninguém fala e que eu falo. E aí eu uso uma carga de voz ouro. Entendi. Deixa eu falar. Vocês entenderam isso aqui? Entenderam? Fez sentido? Fez. Mas isso que eu vou falar para vocês agora, e essa firmeza de falar, e não é às vezes aumentar o tom da voz só, é fazer com que a voz crie mais força, mais potência. Então é o semblante mudar, é a imposição do corpo mudar, é a afirmação do corpo, mesmo que eu não estivesse falando nada de tão importante. Mas quando eu afirmo o meu corpo, quando eu afirmo a minha voz, quando eu forço ela para fora, a pessoa fala, cara, tudo que ele falou foi fantástico, mas isso aqui agora deve ser a cereja do bolo. Se eu não entendi o resto, eu preciso entender isso. E é isso que, às vezes, essa voz professoral não te permite. Entendi. Então, já que eu domino a minha palestra, a minha apresentação, eu preciso dominar meu público. O que eles vieram buscar? O começo daquilo que eu estou falando, o meio ou o final? O final. Então, eu vou na voz professoral, mas o final é lá em cima. Então eu preciso alinhar o meu tom de voz à minha mensagem. Sim. No seu caso, fundamental. Meu nome é Elias Mamã e esse é um corte do Verdade Cast, o podcast que tem a missão de descobrir novas verdades sobre todas as áreas que vão te ajudar a crescer na vida. Para assistir o episódio completo, clica aqui e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.